Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Emily e começamos mais um programa Mude Sua Vida com Emily. Hoje eu trouxe um convidado aqui que ele vai contar uma história super interessante e vitoriosa pra gente. Uma pessoa que topou estar aqui com a gente conversando, então tem a participação muito especial nessa noite. O nome dele é Juliano. Boa Eu noite falei a todos. certo, né? Certo. Eu tenho medo de falar errado, porque, né? E aí ele vai contar um pouquinho, ele vivenciou momentos com uso de drogas, né? E isso afetou muito a história dele, a vida dele. E hoje ele vem como uma pessoa vitoriosa que encarou isso e superou. Então ele vem a ajudar a todos. Apresenta um pouquinho, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Juliano, sou nascido em Catanduva, cresci aqui, né, dentro de uma casa normal, com pai, mãe. E aí, pelos andares da vida, a gente foi conhecendo um pouco do mundo, um pouco das coisas. E tivemos uma história longa aí envolvida em drogas. Hoje, graças a Deus, hoje é dia 5, né? Ontem eu fiz 11 anos em sobriedade, Ai. né? 11 anos sem uso de álcool, cigarro, bebida, droga nenhuma. E estamos aí na luta, né? Cada dia é um dia. Cada dia é uma vitória, né? Que eu imagino como seja difícil, mas, poxa, 11 anos já é muita coisa, né? Sim. A gente até brinca assim que tempo em sobriedade não é patente, né? Igual no exército, né? Mas que cada dia é um dia, né? A gente se cerca de algumas atitudes para poder evitar o uso da droga, né? Como sempre. A questão da droga, ela leva você a ter uma doença, né? Hoje. Ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. Nossa. Então, assim, o que acontece com o dependente químico? Já entrando assim um pouco na parte mais técnica do negócio. Ah, pode falar. Eu não sei nada. Quando você usa uma substância, seja álcool, seja droga, você tem um efeito no seu cérebro daquela substância, o efeito demora um tempo e ele passa. Com o uso contínuo, várias vezes usando, você vai criando uma tolerância, igual remédio. Você tem que cada vez tomar mais forte para ter o efeito. Isso faz com que o teu cérebro se acostume com a substância. Então, quando você para de usar, o seu cérebro busca aquela substância porque ele ficou acostumado com ela. Sim. Então, a dependência química ela é uma doença incurável, porque teu cérebro todo o tempo está buscando resgatar um pouco daquilo. E ela é progressiva, porque cada vez você tem que usar mais para ter o mesmo efeito. E ela é fatal porque leva à morte. Então, ontem eu fiz 11 anos. Mas a gente brinca assim que ontem, esses 11 anos, não importa nada se hoje eu usar. Então eu tenho que viver o hoje. Hoje eu não uso. Sim, porque senão não vai dar, né? Você vai voltar tudo pro... Sim. Porque se você usar um pouco de novo, você acha que volta tudo? Então, na verdade, assim, todos os estudos e indícios, eles levam a ideia de que você não volta a começar do zero, você volta da onde você parou. Nossa, então é pior. Então, por exemplo, eu tava chegando num uso abusivo, assim, a minha droga de preferência era a cocaína, né? Então, pra quem conhece um pouco assim, eu usava mais ou menos 7 gramas de cocaína por dia, todos os dias. Eu não entendo nada disso. É uma grande quantidade. Eu imagino, mas eu não entendo. Assim, a gente usava bastante, da hora que acordava até a hora que ia dormir. Nossa. Então, de fato, hoje, se eu voltar a usar, eu não vou voltar no comecinho, eu tenho a tendência a voltar da onde eu parei. Lógico que não do dia pra noite, né? Sim. É igual se afogar. Não é que eu tô aqui bem, de repente amanhã eu tô usando droga. Algumas atitudes você vai começando a ter recaídas de comportamento e que no final te levam a drogas. Então, por que a gente fala que é igual afogar? Porque às vezes você vê a água lá no joelho, você fala assim, tô bem aqui no joelho. Aí você vai tendo algumas atitudes, algumas coisas... Vai levando pro fundo do poço. A água tá aqui na barriga, não, mas aqui eu tô respirando. E assim, quando você vê, você não consegue sair mais, né? Eu imagino. Eu achei muito interessante quando o Beto me propôs pra gente falar disso, porque é muito comum ultimamente, né, usar droga. Virou muita modinha. Eu não sei, porque tem gente que usa porque às vezes do inconsciente mesmo, né, que é uma fuga da realidade, mas também tem muita gente que usa pra se encaixar no meio. E eu falei, é muito interessante porque talvez a gente pode ajudar alguém que passa por isso e quer fazer igual você e ficar, tipo, sem, porque te prejudicou de uma maneira, né? Eu perdi emprego, perdi carro, perdi tudo que eu tinha na época, eu acabei perdendo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tá estabilizado, né? Tem trabalho e tudo mais, mas na época, assim, eu passei por muitas dificuldades por causa do uso de droga, né? E o interessante é que
a gente fala muito das drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, LSD, enfim. Mas até drogas lícitas também estão o mesmo problema. Se você for hoje no CAPS AD em Catanduva, que é o Centro de Atendimento a Dependentes Químicos, a droga que mais é atendida lá é o álcool. Gente, eu nem sabia que tinha isso, eu não entendo nada desse assunto. Eu pesquisei pra estar aqui com você, né? Mas falar que eu entendo assim a fundo, nunca. Eu só sei um pouco do álcool, né? Porque o álcool é comum. Sim, é até incentivado, né? É, normal, vai beber álcool, não sei o que lá. Só que eu sei de cerveja e os destilados, né? Normal, mas a fundo, eu não sei muito, então, não. O álcool é a droga que mais mata no mundo. Acontece que assim, a gente é muito preocupado com o crack, por exemplo, hoje, que realmente é uma droga devastadora. Acontece que o crack ele mata em pouco tempo. Mas o uso contínuo de álcool durante a vida toda, no final a pessoa acaba morrendo por alguma coisa relacionada ao uso do álcool. Sim. Então por isso que o álcool é a droga que mais mata. Lógico que num período maior, né? A questão da cocaína e do crack, ela é muito mais agressiva em pequenos espaços de tempo. Então assim, uma pessoa usuária de crack, ela em 1 ano, 2 anos, ela tem vários problemas físicos e psicológicos já, né? O álcool não. Mas a gente tem que entender que toda droga, ela parte do pressuposto de ser algo que altere seu comportamento ou o seu corpo. Então, por exemplo, um remédio é uma droga. E existe uma frase de um dos pais da medicina que fala assim que todo remédio é um veneno dependendo da dose. Sim. Então, na verdade, assim, tudo que for controlado, ele não é que vai te matar, mas ele pode ser usado controladamente desde que se lícito, né? Sim. Então eu não sou contra, gente, quem fuma, quem bebe. Não, né? eu também não, porque na minha família também tem gente de tudo quanto é lado, fuma, bebe. O problema é o descontrole. O problema é a dependência nisso, né? E isso que você falou do remédio é muito verdade, porque eu tive uma fase na minha vida que era remédio todo santo dia e toda hora, era mais de 5 remédios por dia. E aí o médico até falou que eu precisava parar, porque o efeito do remédio era me ajudar, mas acabou piorando tudo, porque era muita coisa, né? E pro organismo não aguenta. Então o remédio também é considerado, né? Ao excesso. Tudo ao excesso não tá bom. E tanta gente tem overdose de uso de remédio. Morre, se envenena com remédio. Dá pra ter cirrose também, né? Então assim, ó, hoje toda substância, se você usar descontroladamente, ela vai te levar a óbito. Fato, ela vai te matar. Então, as ilegais é ilegal, então não devemos usar. As legais você tem que ter consciência da forma que vai usar. Quem fuma, quem bebe, quem toma comprimido, né? Quando eu saí da clínica, eu fiz um tratamento, né? Quando eu saí da clínica, eu fiquei um tempo sem usar remédio nenhum. Depois eu entrei com um remédio para ansiedade, porque eu era muito ansioso. E hoje, graças a Deus, também nem remédio eu tomo mais. Ai, amém. Até para não substituir uma droga por outra. Porque a compulsividade da droga te leva, às vezes, a trocar de... Eu ia perguntar isso. Você, às vezes, chegou a querer, assim, alguma coisa com remédio ao invés de outra coisa? Eu tomei ansiolítico, né? Pra controlar a ansiedade. Mas depois a gente acabou aprendendo a lidar, porque... Por entender que meu cérebro está modificado pela droga, por tanto que eu usei de droga, né? Eu entendo que eu tenho que trabalhar com ele e aprender a controlar ele. Então, hoje eu não tomo mais nada, mas eu passei uns 10 anos tomando ansiolítico. Eu imagino, porque a ansiedade é uma coisa difícil. Com o uso de droga, você achava que ela melhorava ou não? Ou você imaginava que ela melhorava só pra você continuar usando? Então, na verdade, eu sempre fui uma criança agitada. Sempre fui muito falador. Eu te entendo porque eu sou igual. Sempre fui muito extrovertido. Então, assim, desde a adolescência, assim, eu sempre fui uma pessoa que me relacionava muito bem. E sempre fui muito, muito ansioso por isso. Eu acho que a droga no começo potencializou. Mas é aquela questão do cérebro que ele acaba se adaptando, eu acho que eu consegui, e aí foi o grande problema pra mim, entrar num equilíbrio com o uso da cocaína. Então a cocaína é uma droga que me deixava num equilíbrio emocional, físico, legal. Então você via ela como uma coisa boa na sua vida, né? Inclusive assim, quem usa cocaína, assim, que às vezes tem contato assim, a pessoa não dorme, não come, tem alucinações. Eu dormia, eu comia, eu não tinha alucinações, eu vivia normalmente, eu conseguia ter uma vida praticamente normal, né? Então isso foi um grande problema. Ela me dá um equilíbrio da ansiedade. Porque aí você usa à vontade, né? Bom, vamos lá para as perguntinhas. Eu vou ter que fazer aqui no celular, porque hoje eu esqueci o meu papel.
Tô indignada que eu esqueci meu papel. Eu tinha feito tão bonitinho, mas tudo bem. O que levou você a começar a usar a droga? Tipo, era apenas uma vontade pra curtir o momento? Ou você queria se encaixar naquele meio lá? Então, na verdade, existem inúmeros fatores que te ajudam a usar droga, né? Então a gente fala assim, o meio que você convive, às vezes o bairro que você vive, ali os amigos que você tem, os lugares que você frequenta, são tudo fatores que potencializam você usar ou não. Só que essa pergunta é muito interessante assim, ó, o que te levou a usar? E eu falo pra todo mundo assim, ó, que o que me levou a usar fui eu querer. Querer, né? O principal é você. Sim. Ah, mas é filho de pai separado. Ah, mas nasceu num bairro na biqueira. Ah, mas o pai usava, mas tem tanta gente que tem essas mesmas condições e não usam. É a sua cabeça, né? O teu determinado momento, como você se encontra. Então, assim, na minha história particularmente, um dia eu tinha vários amigos que usavam maconha, né, na faculdade e tudo mais. E eu um dia fumavam na minha frente, eu nunca quis experimentar. Eu vim de um berço evangélico, né? Meus pais sempre foram evangélicos, então eu nasci na igreja, tive esse convívio. E um dia eu quis experimentar. E pra mim foi tão interessante assim, ó, que eu não pedi pra nenhum amigo. Eu fui numa biqueira, comprei o papel pra fazer o baseado, e aí eu não consegui fazer sozinho porque eu quis experimentar e não queria que ninguém soubesse que eu experimentei, né? E aí eu não consegui, eu chamei um amigo e falei assim, ó, tenho aqui e não consigo fazer, você faz pra mim? E aí eu comecei a usar, e aí nessa de experimentar eu acabei experimentando tudo. Então assim, todas as drogas possíveis que eu tive acesso eu experimentei. Desde cocaína, crack, êxtase, LSD, chá de cogumelo, tudo aquilo que eu pude. Tem umas aí que eu nunca escutei falar. Eu só conheço as comuns, que todo mundo fala. Porque eu sou péssima pra esse assunto de droga, gente. De entender assim. Então assim, eu falo assim, ó, eu experimentei porque eu quis. E hoje eu parei porque eu quis, né? Mais ou menos, né? Porque eu fui forçado no começo. Mas hoje eu não uso porque eu quero não usar. E isso me dá uma condição de eu só vou voltar um dia recair se eu quiser. Você tem que controlar sua mente, né, em primeiro lugar. Porque eu imagino que você queira se auto-sabotar às vezes, muitas vezes, ó, eu fiz 11 anos de sobriedade e às vezes ainda sonho com droga. Eu imagino, porque você via aquilo como um momento prazeroso na sua vida. E aí você tirou. Sim. Um pouco radical e tirou, né? E aí então é uma saudade sua, mas... E você imagina assim, ó. Eu costumo falar assim, qual foi o dia mais feliz da sua vida, Anne? Fala um dia assim, mais feliz da sua vida. Ai, sei lá. Aniversário o meu aniversário. Foi aniversário de 10 anos. Foi um aniversário bacana, foi o dia mais feliz da minha vida. A cocaína, ela potencializa isso 4 vezes. Então você imagina essa felicidade vezes 4. Nossa. É a felicidade que a cocaína vai te dar. O crack potencializa em 10 vezes. Então aquele momento, você tem uma sensação de alegria, de euforia 4 vezes maior do que seria o teu máximo normal. Então hoje o meu cérebro ele fala pra mim assim, eu posso estar muito feliz, ele fala assim, não, mas você já foi mais feliz. Que é aquela felicidade fictícia que a droga dava. Que não é sua, né? Então eu acho que muitas vezes tem muitas pessoas que usam a droga por se sentirem tristes, né? Sim. E ir atrás de buscar a felicidade. Buscar a felicidade. E na verdade é uma felicidade que não existe. Porque hoje, o meu cérebro me engana, ele fala assim, não, você pode ser mais feliz, mas eu sei que eu já estou no máximo da felicidade do natural. Que a felicidade além que meu cérebro busca é o que a droga dava. Você tá na sua felicidade, na sua base, né? Por isso que às vezes a pessoa em sobriedade, ela acaba ficando um pouco depressiva, porque ela não se acha feliz. É um dos grandes problemas que leva à recaída. A pessoa não encontrar felicidade sem a droga. Pelo cérebro dela se auto-sabotar, né? Querer aquela felicidade da droga. Eu imagino. Deve ser muito difícil. Olha, vamos lá. O que mais prejudicou você quando você estava passando por isso? Por esse momento das drogas? O que mais te prejudicou que você fala, assim? Eu acho assim, ó, em termos de prejudicial, o que mais me prejudicou foi ter acesso fácil. Então, assim, pra mim... Eu trabalhava muito, eu sempre gostei muito de trabalhar, então assim, eu consegui empregos bons, muito rápido, muito novo, então eu tinha dinheiro e tinha acesso fácil a conseguir. Eu conhecia muita gente, então eu conseguia comprar droga boa, barata, sabe? Eu tinha um acesso livre a um mercado que me facilitava. Então isso foi o pior pra mim, né? E a pior situação de vida, assim, eu acho que foi quando eu realmente me vi... sem condições de controlar a minha vida.
Teve um dia que eu lembro até hoje, eu não ficava sem droga, não podia ficar sem droga no corpo ou guardado em algum lugar. E eu lembro um dia que acabou a droga, a cocaína, e eu fui dormir sem ter droga em casa. E eu acordei mais ou menos umas 9 horas da manhã e eu não conseguia levantar da cama. Tipo uma abstinência. Não tinha força. Eu lembro de eu pegar meu celular e eu consegui levantar ele com muito custo e colocar na orelha e eu não conseguia ter força para segurar o celular de abstinência. E eu liguei pro rapaz que me fornecia droga, pro traficante. E aí eu consegui, demorou um pouco para atender, porque era muito cedo, e eu consegui falar com ele, ele falou assim, não, sobe em casa e vem pegar. Naquele momento eu ganhei uma força que consegui sair, me trocar e ir até na casa dele buscar. Então assim, realmente, aquele dia eu falei assim, cara, eu sem a droga eu não consigo levantar da cama. Você tava dependente mesmo. Muito, não conseguia fazer mais nada se eu não tivesse droga. Não. Então aquele foi o pior dia da minha vida, porque eu percebi que realmente eu não tinha mais controle sobre nada na minha vida, era droga que controlava. E seus pais, sua família? Então, nessa época eu morava sozinho, né? Ah, então isso também foi um fator que te ajudou, sim, né? Pelo fato de eu conseguir me sustentar sozinho, né? No começo eu morava com a minha mãe, a gente teve muitos problemas por conta disso, né? Minha mãe sabia, mas não a que ponto estava, né? Ela tinha suspeitas, né? E quando ela descobriu realmente, eu simplesmente, para não brigar, eu saí de casa. Aluguei uma casa, fui morar sozinho, e aí foi onde eu me afundei mais ainda, né? Porque aí não tem a mãe não tem mãe e pai pra olhar, né? E você tem uma base, porque quando você mora com eles, você tenta se controlar, né? Pra não dar ruim. Por isso que eu falo assim, que ter o acesso, ter um emprego bom, rápido, me atrapalhou. Porque assim, o dia que minha mãe falou assim, rapaz, aqui em casa quem manda sou eu. Você não pode chegar depois da meia-noite. E eu falei, então eu vou ter minha casa. Eu simplesmente saí de lá e fui alugar uma casa. Então isso naquele momento foi muito prejudicial pra mim. Se eu dependesse mais da minha mãe pra viver, pra comer, talvez eu não teria me afundado tanto. Ou talvez eu teria brigado mais com ela e teria sido pior também, né? Sim. Porque realmente eu tava fora de controle. Ah, eu imagino. É uma situação muito delicada, né? Peraí que às vezes tá dando pequeno aqui. Essa daqui, sua família reagiu como a este momento? Acho que quando eles souberam assim que você tava bem dependente, como foi a reação deles? Na verdade, a família, quando ela percebe assim, o barco já tá longe. Eita, nós! Tá longe. Porque assim, hoje todo jovem sai pra ir comer alguma coisa, vai num barzinho, né? E o pai acaba não controlando quem são os amigos, aonde ele vai, o que ele tá usando, o que não tá usando, acaba não vendo, né? Sim. Então, hoje é muito fácil, vou passar o final de semana na casa de fulano, na casa de ciclano, e às vezes não sabe, não tem o controle. Na minha época era mais difícil ainda, porque hoje tem celular, com GPS e tudo, né? Na minha época, assim, não tinha essa tecnologia ainda. Então, a gente saía e os pais não sabiam nem onde a gente estava. Então, quando descobriu, né? Já era muito tarde, porque eu fui fazer faculdade fora. Eu morei 4 anos fora, então quando eu voltei eu já usava. Então, assim, já tava meio caminho andado, né? Pro desfiladeiro. Já tava bem difícil já deles tentar te ajudar a sair dessa, né? E foi muito difícil porque eles tentavam me controlar ou me ajudar e eu não aceitava. A todo momento eu achava que eu tinha o controle da situação, que eu parava a hora que eu queria. Então aquela coisa assim, não, eu tô só curtindo. Tô aproveitando a minha vida, né? Tenho 23 anos, 24 anos, a hora que eu crescer eu paro, a hora que eu quiser eu paro, eu tenho controle. E eu não percebia que eu não tinha o controle. Na verdade é igual o problema, né? Quando a gente tá no problema, às vezes a pessoa de fora vem... quer ajudar e a gente não aceita. Não aceita. E ela consegue ver melhor do que a gente que tá no problema. Então, meus pais tentaram ajudar, minha mãe é uma guerreira, né? Até o ponto que realmente eles viram que eu estava perdido. E na verdade minha internação foi uma internação involuntária. Minha mãe, ela me sequestrou e me internou contra a minha vontade. Gente! Literalmente assim. Foi literalmente assim. Eu até tenho uma pergunta sobre isso e eu fiquei agora, nossa, eu não acredito. Ela me chamou pra conversar um dia, eu morava sozinho, né? E aí eu cheguei numa sala, ela marcou num lugar neutro, porque ela sabia que eu não ia na casa dela, a gente tava brigado. E eu fui lá e ela falou assim, filho, então, hoje você vai se internar, né? Eu falei, não vou, né, mãe? Sem cogitação. Ela falou assim, não, filho, hoje você vai. Eu falei, não, mãe, não vai rolar. Aí entrou 2 seguranças. 2 caras te puxando. Deram um tapa na mesa e falou assim, você vai hoje.
Aí eu olhei bem e falei assim, pedindo com educação, né? Vamos lá, né? Como que eu falo não? Ou eu corro ou eu corro. Na verdade, aí me deram um remédio, né? Eu dormi e eu acordei na clínica já. Era uma clínica de tratamento involuntário, então eu não podia sair a hora que eu quisesse. E pra mim foi o que salvou minha vida. Assim, ó, eu tenho plena consciência. É daqui de Catanduva essa São Carlos. Saber Amar chama a clínica. Aconselho até, eu gostei muito. Ah, que bom que ela te ajudou, né? Eu tenho plena consciência que no estágio que eu estava, se eu não tivesse feito um tratamento, hoje eu estaria morto. Plena consciência, não tinha outro caminho a não ser a morte. Foi uma chance, né? Foi. Pra você. E ali eu fiquei 6 meses internado. O tratamento involuntário, ele tem o lado ruim, que é você estar contra a vontade, e tem o lado bom. Como você está ali contra a vontade, a parte de desintoxicação, que tem as crises de abstinências mais fortes, é controlada com remédios, com medicamentos. Então, o primeiro mês você praticamente passa dormindo, né? Entre comer, tomar banho, né? Normal, mas você tem um longo processo de sonoterapia, que é para a droga sair do seu corpo e você não ter crise forte. Você já está contra a sua vontade, ainda com a abstinência é muito difícil controlar. Então, é um processo muito bacana e foi o que me ajudou. E você pode ter contato com alguém? Então, eu fiquei numa casa de internos do país todo, né? Eu tive contato com a minha família 3 meses depois de internado. Então eu fiquei 3 meses sem ver ninguém da minha família, só por cartas. Então assim, pra mim foi muito bacana, porque esse processo de ficar sem ver gera saudade. E você acabou se aproximando Sim. deles, não? Você dá valor. Então assim, você tem tua mãe todo dia, você tem teu pai todo dia, teus irmãos todo dia com você ali. É tão natural todo dia estar ali que você não dá valor pra eles estarem ali. É aquele negócio, tem que perder às vezes pra sentir falta. Então esses 3 meses, assim, por carta só, e aí tinha o dia de mandar carta, não era todo dia. Então, chegava uma carta, você tinha que esperar no dia de mandar a carta pra você escrever, então demorava ali 15, 20 dias pra se comunicar. Tudo isso, toda essa falta de acesso gera saudade, gera apego. Isso é muito importante, a gente hoje valorizar as pequenas coisas do dia a dia. É igual o Covid chegou mostrando, né? Porque você afastou todo mundo, né, o corona. E aí eu falo que muita gente começou a dar mais valor à família, porque a escola, a faculdade, porque tava sempre ali. E aí chegou e não tá mais. E agora sente falta, né? Sente. Nossa, que falta de abraçar, que falta de coisas simples e normais do dia a dia. Sim. Então esse processo ali foi muito importante pra mim, pra eu dar valor realmente à família, né? Embora que a gente sabe que família sempre tem uma briguinha, negócio, não, mas é família, normal, né? Comum. Mas realmente, assim, foi muito importante naquele momento pra mim. Ah, eu imagino, porque foi um momento em que você viu como eles eram importantes na sua vida, né? E eu acho, assim, interessante hoje todos os jovens tentarem... eu costumo falar uma frase, assim, que eu gosto de falar a minha história, porque... Dizem que você tem que aprender com os próprios erros, né? Sim. Que isso é inteligência. Mas eu costumo dizer que isso não é inteligência, isso é sobrevivência. Então o macaco velho não enfia a mão na botija, porque ele já foi picado por uma cobra ali. Então ele já aprendeu com os erros. Sim. Os animais aprendem com os erros. Nós somos muito mais inteligentes que isso. Então nós temos que aprender com o erro dos outros, para não precisar errar. Então inteligente não é quem aprende com os próprios erros, inteligente é quem aprende sem errar. É ver o outro errando e aprende pra si. Sim. Então eu gosto de contar a história para que outras pessoas possam aprender e ver e falar assim, poxa vida, será que é isso que eu quero pra mim? Será que esse sofrimento, esse sofrimento da família, mãe chorando, né, pai chorando, irmãos brigando, assim, eu quase acabei com a minha família, né, e quase acabei com a minha vida. Então é interessante a gente aprender com o erro dos outros para não chegar nesse ponto. E é bom isso que você tem, que você quer, através da sua história, ajudar muitas pessoas. Sim. Isso daí é uma coisa que eu admiro bastante, porque tem muita gente que não tem isso e você teve. Você tá aqui, você poderia muito bem não gostar de falar disso. Sim. Mas você tá, por meio disso, buscando querer ajudar outra pessoa, né? É um processo de aceitação. Quando eu saí da clínica, eu não me aceitava. Então assim, eu achei que eu não ia conseguir mais emprego. Eu tinha um emprego muito bom, eu era supervisor de uma grande empresa. Então eu achei que não ia ter mais um emprego bom, que eu não ia conseguir uma namorada, que eu não ia conseguir construir família. Você se sente assim, o pior dos seres humanos, né? Puxa, eu acabei de sair de uma clínica de reabilitação, quem vai me querer? Tipo isso. É tipo isso, assim, né? Imagino que seja muito semelhante quando a pessoa sai de qualquer problema muito pesado, porque ela acaba não se achando suficientemente capaz de viver. Sim. Essa é a verdade. Então assim, eu não queria que ninguém me visse, não queria encontrar ninguém, eu tinha vergonha de sair na rua.
tinha vergonha de contar a história, né? Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que eu não posso ter vergonha. Porque na verdade hoje eu sou o que eu sou por tudo que eu passei. Isso. Né? Então assim, hoje graças a Deus eu tenho um emprego legal, né? Eu trabalho numa loja com a minha mãe, então a gente é empreendedor do próprio negócio. Graças a Deus assim, a loja é dela, mas eu trabalho ali com ela, né? Então a gente trabalha junto. Graças a Deus hoje eu tenho um filho, né? Tenho minha namorada, então assim, a gente constituiu família, a gente constituiu vida. E eu percebi que tudo isso na verdade me fez crescer mais, né? Eu brinco assim que todo aquele caminho da droga me levou pra morte. Mas de repente meu tratamento me trouxe para uma vida com muito mais luz do que eu tinha antes. Fez você renascer, né? Sim, e muito melhor do que eu tinha antes. Do que você seria se você talvez você não tivesse se envolvido com drogas, você não teria nem um pouco da mentalidade que você tem hoje. Sim, porém, se eu pensar assim, eu falo assim, então foi bom eu usar droga. Não que foi, é que foi bom seria se eu aprendesse isso sem ter passado pela droga. Você aprendesse por trás da história de alguém, mas você aprendeu com a sua e hoje você quer mostrar a alguém também como aprender. Aí eu me banando das palavras. Vamos para a próxima pergunta. Pera aí. Você chegava a se sentir culpado depois do uso? Muito, muito. Eu entrei em depressão. Durante o uso de drogas? Sim, assim, a droga te leva a uma depressão contínua. Quando você usa droga, o seu cérebro ele é alterado pela droga. Quando a droga passa, teu cérebro volta ao normal e ele tem uma crise de abstinência depressiva que faz te buscar usar droga. Então o uso da droga é uma eterna alternância entre a felicidade e a depressão. Uma sanfona, né? Uma sanfona. É uma eterna alternância. E quando você para de usar, você não tem mais a parte da alegria, você tem só a parte da depressão, que teu cérebro está buscando a droga. Então, tanto durante o uso eu tive crises depressivas e pós o tratamento eu tive crises depressivas, né? Eu chorei muitas vezes sem motivo, não me sentia feliz, não me sentia bem. E eu posso falar assim, depois de 11 anos, que eu ainda tenho alguns lapsos assim. Eu imagino. Em alguns momentos assim eu paro e falo assim, nossa, mas será que a vida é isso mesmo? Sabe assim, quando parece que falta alguma coisa? Por mais que você busque na igreja, mas será que é isso mesmo? E aí eu começo a analisar tudo que eu tenho hoje. E eu falo assim, cara, hoje eu me considero um cara felizardo pelo que eu consegui na vida, que a vida me deu, que Deus me deu, né? Hoje eu tenho um filho, hoje eu tenho um emprego, eu tenho uma condição de vida, né? Não tenho, lógico, uma Ferrari, mas tem um carro. Né? Mas tem uma casa, né? Nesse frio que tem um monte de gente na rua. Você tem um cobertor. É que a gente costuma sempre, lógico, a gente quer crescer, quer ganhar mais, quer conquistar um carro melhor, uma moto melhor, uma vida melhor. Isso é importante, mas a gente às vezes olha tanto para aquilo que a gente quer e esquece de ver o que a gente tem, né? Quem tem menos que a gente. Então às vezes eu paro pra olhar e falo assim, cara, eu não posso reclamar da minha vida. Lógico, eu poderia ter um carro melhor, poderia ter uma casa melhor, lógico, e a gente tem que trabalhar para isso. Sim. Tem que buscar. Mas quanta gente hoje tem menos que a gente, então hoje eu penso muito mais em ajudar quem tem menos do que olhar para quem tem mais. Tem que agradecer, né, o que você tem hoje, porque tem gente que daria tudo para ter isso que você tem hoje, que é que é um carro melhor, mas tem gente que daria tudo para não andar a pé, né? Para não andar a pé. Então, nesses lapsos, às vezes, que a gente tem de momentos de tristeza, assim, não é que você vive em depressão, mas você tem momentos de tristezas, né? A vida é um alto e baixo. Nesse momento, eu sempre paro pra ver, assim, tudo aquilo que eu já conquistei, né? E aí eu começo a ver o tanto que eu sou capaz de ter resiliência, por exemplo, de ter passado por uma situação dessa e conseguir dar a volta por cima. Sim. Eu acho que Deus foi tão maravilhoso com a minha história, que quando eu saí da clínica, eu achava que eu realmente nunca ia conseguir, por exemplo, um emprego como eu tive antes de eu ser internado. E Deus foi tão maravilhoso com a minha história, e eu trabalhei tanto e busquei, que eu consegui depois ter um emprego tão bom quanto, ganhando valores tão bons quantos, posição assim, de status dentro de uma empresa tão boa quanto. Então eu percebi que eu sou capaz. Sim. Que eu sou capaz, né? Então isso hoje é uma coisa que eu sempre penso assim. Esses dias me perguntaram, hoje eu trabalho com estética automotiva, né? Você sente falta do mundo corporativo, né? De ser um supervisor, de ter uma equipe, de gerenciar pessoas? Lógico que pro ego da gente isso é bacana, um emprego, você trabalhar social, bonito. Lógico que isso é bacana, só que hoje eu vejo que isso aí é tão fútil ainda,
porque a gente consegue fazer muito mais sem precisar disso. Sim. Então hoje eu me apego muito mais àquilo que eu posso fazer para as pessoas sem status. E você gosta muito de fazer isso que você faz hoje, não gosta? Nossa, sou apaixonado. Hoje eu faço Porque muito mais amor. eu entrei no seu Insta quando eu fui postar, né? E eu falei, deixa eu ver se é esse. E dá pra perceber no seu jeitinho que você faz aquilo porque você gosta. Você tem a criatividade pra agir com o que você gosta. Então você acabou se achando, não precisando usar roupa formal. Sim. E inclusive assim, quem quiser me seguir no Instagram aí, ó, spacar.catanduva, é o Instagram da loja. Pode seguir aí, eu agradeço. Inclusive assim, aquela questão de você ver as coisas simples da vida, de você conseguir encontrar felicidade em coisas assim que normalmente você passa desapercebido no seu dia a dia, isso eu trouxe pro meu trabalho. Então assim, eu trouxe um hobby, transformei meu hobby em profissão. Então hoje tudo que eu faço ali, eu faço com muito mais amor do que eu fazia, né, no emprego que eu tinha antes, né? Não desmerecendo, gente, pelo amor de Deus, adorava onde eu trabalhava, as pessoas, tenho muita saudade. Mas hoje assim, hoje é um prazer a mais. Hoje você se encontrou, né? Sim, é um prazer a mais. Eu brinco assim, ó, que tudo na vida é relacionamento. Brinco não, né? Acredito. Tudo na vida é relacionamento. Relacionamento você com Deus, relacionamento você com o teu próximo. Tudo na vida parte disso. O resto é consequência. Então, hoje eu trabalho com carro, mas o carro, na verdade, é um meio de atingir pessoas. Então, hoje, quando eu trabalho, eu não penso em fazer o melhor no carro apenas. Eu penso na hora que o cara que chega lá pegar o carro dono, ele olha e fala assim, caramba! Valeu a pena! Que trabalho sensacional! Eu não quero mexer com o carro, eu quero mexer com a pessoa. Então, tudo na vida que a gente faz é relacionado a pessoas, é relacionado ao próximo. Então, tudo que você for fazer, você não vai fazer a coisa, você vai fazer pra alguém, com alguém. E é isso que importa na vida. Sim, eu concordo super. Eu também adoro mexer com gente, né? Tanto que eu escolhi a psicologia. É um pouco doida, mas tudo bem. Peraí. Você me disse que... isso daqui você já falou. Você via as drogas como uma fuga? Ou algo do tipo? Ou no começo, não. No começo era uma brincadeira. Era um momento de descontração, uma festa, uma balada, era algo a mais pra noite ficar melhor. Mas com o momento eu percebi que não era só na descontração. Quando eu estava triste eu buscava a droga pra ter alegria. E esse é o grande problema, né? Você então, criou isso, né? Achou que você não conseguiria ser feliz, alegre sem ela. Eu tenho um amigo que morou comigo na época da faculdade, chama Davi. Um grande homem de Deus, né? E a gente passou por bons momentos juntos e maus momentos juntos ali morando junto, né? E eu lembro um dia que eu tive uma briga com o meu pai, a gente morava na República, né? E foi uma briga muito feia, e eu chorei muito, telefone, brigamos, discutimos. E eu fui pro meu quarto e fui usar droga. E aí ele foi lá e falou assim, não, para com isso, Gil. Não vai buscar parar a tristeza com a droga. Naquele dia eu não usei e eu pensei assim, estou fazendo errado. Só que eu não consegui não fazer mais. Eu continuei fazendo errado. Então isso é natural que você acabe trocando o uso recreativo pelo uso curativo. Você quer curar uma dor usando aquela recreação, né? É igual aquela história assim, tá triste, vou comer uma Carolina de Nutella, né? Um docinho. Um docinho, um sorvete pra alegrar. Você está buscando algo exterior pra curar o seu interior. Sim. Porém, a droga ela é muito mais nociva do que um bombom, do que um chocolate, né? E ela vai te levar ao uso compulsivo, né? Que também é um problema se for do chocolate. Sim, também, né? Tudo ao excesso dá ruim. Tudo. Peraí. Existe posso falar? A gente estava Pode. falando de pessoas, existe um versículo da Bíblia, né? Eu gosto muito da Bíblia. Ai. Eu acabo falando também um pouco. Existe um versículo que sempre que eu lia eu achava muito estranho. É um versículo que Salomão escreveu em Cantares. O livro de Cantares de Salomão é um livro bem depressivo, né? Ele estava num momento muito difícil da vida. E ele fala assim, ainda que um homem viver muitos anos e tiver muitos filhos, não se fartar de fazer o bem, se não tiver sepultura, antes fosse abortado. Ou seja, antes não tivesse nem nascido. Isso pra mim era muito triste, assim, porque o cara ter muitos filhos na época era sinônimo de ter riqueza, né? Então, assim, ele fez o bem, tinha filhos, tinha tudo, mas
se não tivesse sepultura, ou seja, não tivesse quem chorasse por ele no final da vida, antes não tivesse nem nascido. Sim. Então eu percebi que hoje na vida o que importa é um dia, se você não estar presente, alguém falar assim, como faz falta. Nossa. Você fazer, tipo, marcar a vida de alguém, Sim. né? Isso que importa bastante. Você não ser exemplo, porque eu acho que ninguém é exemplo pra ninguém. Sim. Mas você motivar alguém, você impulsionar alguém a fazer algo diferente. Isso eu acho que é fundamental na nossa vida em todos os momentos. Eu concordo, porque sempre tem aquela pessoa que faz a diferença, né? Tá um dia horroroso, ela vai chegar, bom dia, tudo bem? Porque você sabe que com alguma coisa você vai estar ali. Eu concordo super. Inclusive o que você tá fazendo aqui, né? Que nada mais é do que atingir pessoas. Sim. Então, assim, é fenomenal isso. E isso vai te dar um resultado pra você como prazer de vida, assim, ó, que você vai ver aonde você vai chegar. Ai, amém. Obrigada, porque a intenção é ajudar bastante. Sempre gostei muito de ajudar, só que eu era muito quietinha. Tanto que na época que eu te conheci eu era bem mais fechadinha. Sim. Tanto que eu passava por muita situação delicada naquele momento, né? Aí depois eu melhorei tudo. E aí eu comecei a me soltar, comecei a mostrar quem eu era. Porque eu mostrava só quem eu era pra minha família. Pros outros eu ficava muito na minha. Então aí eu comecei a ver e comecei a falar, não, vou ajudar as pessoas que eu tenho vontade. Então eu admiro muito isso em você também. Agora finalizando, o que você extrai daquela situação? Que você vivenciou, aprendizado, traumas? Tudo na vida é aprendizado. A gente passa a vida inteira aprendendo. Então, todo final de dia, a hora que você deitar, você tem que fazer uma análise do seu dia. Sim. O que foi bom, o que não foi, o que você aprendeu, o que você pode jogar fora, o que você pode absorver. Tudo na vida você tem que aprender. Seja na tua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja na sua vida em todos os aspectos, né? Então, todo dia, quando acontece algum momento de dificuldade na sua vida, senta com a sua esposa, com a sua namorada e fala assim, ó, isso aqui não foi legal, como que a gente pode fazer para amanhã não acontecer de novo, né? Que caminho nós vamos tomar, né? A gente tá ficando muito, eu brinco muito de celular, né? Que celular hoje a gente não vive mais sem, né? Não então, vive, assim, virou um vício também. Qual que é a regra do uso do celular para que você tenha momentos em casa? Qual que é a regra a gente vai jantar na sala ou jantar na mesa? Comece a melhorar o seu dia a dia, porque você está aprendendo. Então, toda a experiência ela te leva a melhorar, toda a experiência ela te leva a evoluir. Então, todo final de dia você tem que analisar. Eu analisando essa época da droga, assim, ó, eu vejo muitos problemas que eu poderia ter evitado e hoje eu poderia estar melhor até do que eu estou hoje se eu tivesse evitado a droga, né? Porém, se eu ficar analisando o meu passado... Você vai se afundando muito se a gente viver só no passado. Existe um ciclo, um triângulo da auto-obsessão, que a gente chama, né? Que funciona assim, você olha para o passado, você tem ressentimento do passado. Você olha e fala assim, aqueles tempos eram melhores, ali eu estava melhor, ou ali eu fiz isso de errado, e você começa a se ressentir do passado. Isso te traz uma tristeza pro presente. Então assim, você acaba não vivendo hoje com plenitude. E isso te gera o medo do amanhã. Sim. Então aí o medo do amanhã te leva de novo ao ressentimento do passado. Hoje eu tô assim porque eu fiz ali. Então se você entrar nesse triângulo da auto-obsessão, é um triângulo muito perigoso para você entrar em depressão. Então assim, o passado ele tem que ser realmente aprendizado para você fazer diferente. Mas os seus olhos têm que ser pro hoje. E inclusive não pro amanhã também plenamente. Porque a gente vive com a cabeça muito lá e a gente não aproveita o momento. Hoje. E na verdade o que a gente tem de mais importante é esse momento agora. Hoje é dia 5 de agosto de 2021, são 8h47 da noite. Esse minuto nunca mais nós vamos ter na vida. Então se hoje a gente não se concentrar e não fazer realmente, de fato, de todo o coração, de todo amor o que nós estamos fazendo, o ontem a gente não consegue fazer de novo. O amanhã a gente não vai fazer agora. Então a gente tem que fazer hoje. A gente não tem certeza do amanhã, né? Sim. Isso que a gente fala. Porque tem muitas pessoas... Eu já fui essas pessoas que vivi muito no meu passado. Que eu já vivi muito em trauma, me afundei muito. Falei, não, eu nunca mais vou ser essa pessoa, mas eu posso ser alguém melhor do que eu já fui. Sim. Eu posso buscar melhorar. E eu também não posso viver muito lá na frente. Porque eu também vivia, porque eu sou muito ansiosa. Então eu ficava assim, meu Deus, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Só que aí acabou, e se não chegar o amanhã? E se hoje for meu último dia aqui, eu aproveitei como? Pensando no amanhã? Então a gente não pode pensar de forma tão trágica, mas a gente também não pode deixar de viver o momento pra querer fazer algo lá da frente ou viver no passado. A gente tem que se programar, né? Fazer planos. Mas assim, o amanhã é uma consequência do que você está fazendo agora. Sim.
Então é interessante porque assim, às vezes a gente se preocupa tanto, ano que vem, 2025, 2030, como que vai estar, e a pandemia, e na verdade lá vai ser um reflexo do que eu estou fazendo hoje. E se eu não fizer hoje, amanhã não vai ter. Sim. Eu lembro que eu fiz um processo de coaching uma época. Eu acho super legal, eu tenho muita vontade de fazer. E foi muito importante pra mim naquela época, profissionalmente falando. E eu lembro que eu queria aprender inglês. E eu tava fazendo, era dezembro de 2017 ou 2018, não me recordo. E aí a moça falou assim, como você quer estar daqui um ano? Aí eu falei, daqui um ano eu quero estar falando inglês, assim, né? Pelo menos entendendo um pouco. E aí ela foi trazendo, então em novembro, e outubro, e foi assim, em novembro eu tenho que estar pegando vocabulário, né? E em outubro eu tenho que estar lendo textos, né? Em agosto eu tenho que estar vendo alguma série, entendendo alguma coisa. E eu fui trazendo, e ela falou assim, em janeiro, era finalzinho de dezembro. Eu falei, janeiro eu tenho que estar numa escola de inglês urgente, senão eu não vou conseguir. E eu percebi que eu só ia conseguir daqui um ano tá com uma noção de inglês se hoje eu estivesse fazendo inglês. Então, isso pra mim foi um aprendizado muito grande. O que eu quero pra mim daqui um ano, eu não posso olhar daqui um ano, eu tenho que olhar hoje. Sim. Fazendo, vivendo, agindo com aquilo que eu quero ter amanhã. Então, esse momento é o mais fundamental da nossa vida. É o único, é aquele que nunca mais vai existir, é o momento especial. Por isso chama presente, né? É um presente que nós temos pra curtir. Então, hoje eu tenho que viver intensamente hoje, já plantando para que amanhã eu tenha o resultado daquilo que eu fiz hoje. Isso. Você não pode querer plantar o amanhã e já colher ele hoje para ser mais rápido, para amanhã ter mais tempo. Não, a gente tem que viver hoje e plantar. De ontem. Não, eu compreendo muito e concordo super também, porque eu já fui muito assim, mas hoje eu vejo que lá na frente vai espelhar todas as atitudes que eu tenho hoje. Tudo que eu faço hoje é para buscar lá na frente crescer com isso. Sim. Então, esse programa aqui eu super topei porque eu quero ser psicóloga, eu quero ajudar muita gente. E eu falo que por meio dele, a gente vai ajudar muita gente Sim. também, com as histórias que a gente traz aqui. Sim. Então a gente sempre pode ajudar, né? E é o que eu falei assim, inteligente é aquele que aprende com as outras pessoas, sem precisar errar. Então, nós estamos aqui conversando há 40, 50 minutos, mais ou menos, 40 minutos. Talvez nem tudo que foi falado aqui sirva para todo mundo, mas alguma coisa que se serviu para alguém já valeu a pena. Sim. Se alguma coisa que a gente fez serviu para uma pessoa, valeu a pena tudo que a gente enfrentou. Você está com o programa, tenho certeza que muita gente vai ser impactada com isso. Amém. É muito bacana. Então assim, a gente tem realmente aqui sempre pensar em ajudar, sempre pensar nas pessoas, as pessoas em primeiro lugar. Sim. Então, se eu tivesse pensado nas pessoas lá atrás, na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho ali, nas pessoas que estavam comigo ali, que dependiam do meu trabalho, com certeza eu tinha tido atitudes muito diferentes. E na verdade a droga é uma busca egoísta pelo prazer único, sozinho. Sim. Então, esse individualismo é muito prejudicial. E eu vejo que o mundo caminha muito para isso. Hoje as pessoas estão cada vez mais individuais, né? Cada vez mais olhando para si. Sim. Então assim, a gente tem que ser mais coletivista. Tem que pensar bastante no outro também, porque a gente não tá sozinho nessa. A gente tem que se priorizar a saúde mental, porque a gente não pode colocar ninguém acima da gente, né? Só Deus. A gente não pode querer ver o outro feliz e muitas vezes não se ver feliz. Que é o que eu falo, que não pode falar sim pro outro e não pra você. Só que você também não pode cagar pro outro. Você tem que ajudar as pessoas, você tem que cuidar também, porque o ser humano, a gente vive em sociedade. Sim. Então precisa disso, de todo cuidado. E falando de drogas, assim, hoje a gente tem um contexto social muito propício ao jovem usar droga, né? Hoje a gente vê, assim, uma grande apologia ao uso de maconha, né? Mas maconha é usado medicinal. É a mesma coisa do remédio. Com prescrição médica para um efeito fim, tem um remédio, né, à base de cannabis, para efeito medicinal, aquilo lá tem uma dose receitada, então não é uso recreativo para bel prazer. Então eu sou contra hoje a legalização de drogas. Mas a maconha não é uma droga que vai levar à morte, mas todas as drogas elas levam à morte no fim. Então, assim, remédio leva à morte? Então eu sou a favor de todo uso controlado, desde álcool, cigarro, até as drogas ilícitas. Todo uso tem que ser controlado. Então assim, eu sou contra a liberação à vontade. Eu sou a favor de ter um controle muito rígido com relação ao uso de álcool também, né? Hoje nós temos assim, um grande índice de pessoas dependentes de álcool que a gente nem imagina. A pessoa que toma 2 latinhas todo dia, e eu conheço vários que é assim, é dependente químico. Se precisa dessas 2 latinhas, né? Mas ele não agride a família, não faz, mas ele tá se matando, ele tá virando um dependente químico. Então assim, tem que ser tratado.
tem que ser analisado, olhado, porque isso vai levar à morte, vai levar a uma cirrose, vai levar a um problema, vai levar a uma depressão, vai levar a um problema. Então, assim, tem que ser tratado. E é legalizado e incentivado muitas vezes, né? O álcool é muito incentivado, né? É visto em tudo quanto é álcool. Mas eu compreendo muito, porque na minha família tem gente que é assim de álcool. Tá assistindo. Não assistindo, acho que não. Mas eu já conheci muita gente também, já soube de gente que tinha familiares alcoólatras, então sobre o álcool eu conheço um pouco de droga. Agora das outras, eu só conhecia porque no meu terceiro colegial, em festa adolescente, tinha gente que usava umas drogas, né? Eu nunca nem usei, nem bebi, então eu não entendia nada, porque eu sempre fui muito pra trás desse assunto. Aí eu fui pesquisar mais e entender hoje. Então hoje eu tô tipo, poxa, é muito abrangente mesmo, é um mundo totalmente diferente. E a sua cabeça é muito diferente, né? Sim. Da sua cabeça passada, então admiro sua história. E hoje eu vejo assim, a gente vê hoje inúmeros programas na internet, ela te dá um acesso a muita coisa boa e muita coisa ruim, né? E a gente vê hoje assim, programas que falam com milhares de jovens e as pessoas usando drogas durante o programa. Né? Sim. Então assim, ó, isso aí deveria ser combatido absurdamente. Porque talvez aquela pessoa ali, ela consiga se controlar. Mas alguém que tá assistindo e tem a cabecinha fraca, Isso. acha que é legal. Acha que é legal, acha que é bacana. Principalmente pra pessoa, tipo, ou pode ser tanto criança que vai crescendo vendo, ou pra uma pessoa que tem problema psicológico em relação a isso. Já se sente fraca e vê a pessoa feliz no vídeo. O psicológico afeta em tudo, né? Sim. Então... E aí ela acaba vendo aquilo, se espelhando e fala, mas se ele pode, ele controla, eu vou me controlar também. Sim. Eu vou ficar só nisso. E isso é muito prejudicial. Então assim, ó, eu sou contra todo tipo de divulgação, de mídia. Pra mim deveria ser proibido. Justamente porque você não sabe quem tá atingindo, né? Então assim, a gente poderia aqui, vamos supor, tá tomando uma bebida ou fumando um cigarro, ou usando... E quem tá vendo vai estar sendo incentivado por Pode isso. atingir tanto gente que não vai ligar, como gente que vai falar, poxa, eles estão tão bem fazendo isso, por que Né? que eu não posso fazer? É tão legal, ó que cenário bonito. Aqui, né, É que um lugar bacana. tão fino, né? Acho que não daria nada. Assim, queria eu estar vivendo uma... A gente vê, né? Queria eu estar ali fazendo aquele sucesso e liga esse uso de droga ao sucesso. Então, assim, é muito prejudicial. Então, a gente tem que ter muito controle. Eu hoje sou pai. Eu tenho um menino de 5 anos, né? Eu lembro que o seu menininho era pequenininho quando eu conheci ele. Eu acho que ele deve estar gigante Tá hoje em grande dia. já. E eu fico muito preocupado, assim, com aquilo que ele tá vendo, com aquilo que ele tá aprendendo, né? Então, assim, tem que ter controle. Eu ficava muito bravo quando minha mãe queria controlar quem eu tinha acesso, o que eu tava vendo no computador, né? Mas é importante isso. E hoje você entende ela. Entendo. Igual minha mãe me fala, você só vai entender quando você for mãe. Sim. Eu ainda não entendo, mas eu sei que um dia eu vou entender o que ela fala. E vai entender, porque você vai querer saber o que tá moldando algumas coisas. Lógico, você vai ser a principal moldadora do Sim. caráter dele, mas tem influências externas, e o que tá influenciando? Sabe aquela historinha, não sei, eu sou muito das antigas, né? Então eu assistia muito Pluto, né? Sei. Do Mickey. E aí tinha o cachorro lá, o Pluto, e de repente aparecia um cachorrinho anjinho e um cachorrinho diabinho falando na orelha dele, né? São influências diárias que estão ali na cabeça da criança e que estão levando ela a pensar. Então assim, antigamente a gente tinha pouco acesso a informações externas a não ser da nossa casa, né? Sim. Malemar um jornal. Hoje você entra na internet, você tem acesso a Hoje pessoas você tem do mundo tudo. todo. Isso daqui pode ser tanto uma coisa boa como uma péssima arma, Então, né? assim, às vezes a mãe não sabe, mas o filho tá vendo um canal, ou um podcast, ou uma entrevista, ou até nós estamos fazendo aqui, mas que a pessoa tem um viés fora daquilo que é legal. Sim. E a criança sendo incentivada por isso. E ela vai falar, pai, fala assim, pai, você é careta. Você tá ultrapassado. Você é velho, você não vai entender. Como eu isso. fazia com a minha mãe e com meu pai. E hoje eu entendo e eu quero ter controle daquilo que o meu filho assiste. Olha que bacana, né? Coisa que eu reclamava, hoje eu vejo que eles estavam certos. Então, mais uma vez, a inteligente é que aprende com o erro dos outros. Isso é fundamental para a criança, você saber o que está incentivando ela, o que está sendo mostrado para ela, o que está tendo de influência para ela. E por mais que seja chato teu pai ficar te cobrando... É pelo bem. Com quem você tá saindo, aonde você tá indo. Isso é bacana, depois quando você for mãe e pai, você vai querer saber. Eu fiquei muito preocupado uma vez, quando eu fui buscar um amigo meu pra sair, e ele mandou eu buscar ele na esquina. Ele falou assim, não me pega em casa não, me espera na esquina de baixo. E eu parei na esquina e falei assim, chama Felipe.
Falei, a hora que ele entrou no carro, eu falei, ô Felipe, que história é essa de pegar na esquina? Não, porque se minha mãe vê eu saindo com você, ela fica preocupada. Porque eu era a má companhia pra ele, né? Na época eu tava usando droga. E eu falei assim, nossa, olha que ponto que eu cheguei. Hoje eu sou aquela pessoa que as mães falam, não anda com ele. E eu achei até caretice da mãe dele. Falei, pô, mas eu não sou essa pessoa, né? E hoje eu entendo que ela tava certa, porque eu não era uma boa amizade. Então, a gente hoje está preocupado como o mundo está evoluindo, como as coisas estão sendo banalizadas e as nossas crianças estão crescendo nesse mundo, né? E vão ser os futuros médicos e presidentes e tudo mais, e vão, né? Meu Deus do céu, a gente fica preocupado. Por isso que dá medo, né? Mas a gente vai depender tudo da mão deles, né? Sim. Mas sim. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Bom, eu queria primeiro agradecer. Estamos acabando? Eu tenho... Se você quiser falar mais, fica à vontade. Eu queria agradecer, muito obrigado pelo convite. Se alguém que está assistindo aí está precisando de alguma ajuda, ou tem um filho, ou queria conversar, né, queria bater um papo, tá passando por alguma dificuldade com o uso de drogas, ou qualquer coisa que seja nesse sentido aí, eu me coloco à disposição. Né? A gente sempre conversou com bastante gente, a gente trabalhou com isso já, então me coloco à disposição para conversar, para ajudar, para dar ideias, né? E também me coloco à disposição lá nós trabalhamos na Spacar, nós trabalhamos com estética automotiva, então se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, entra no nosso Instagram, spacar.catanduva, e ali você vai ver um pouco daquilo que a gente oferece de serviços automotivos hoje em Catanduva. Que é muito top o Instagram dele, gente. Eu vi e eu gostei. E agradecer você, Emily, e ao Beto, né, aqui da Becar, que proporcionou esse convite aí. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, olha. Quando o Beto falou de você, eu até falei pra ele. Endereço? O endereço da Spacar é a Rua Curitiba 750. Lá nós fazemos desde lavagem de carro, lavagem detalhada, lavagem de tecido, vitrificação, instalamos PPF, insufilme, nós estamos com uma novidade, vou fazer o marketing agora. Vai! Estamos com uma novidade de insufilme nano cerâmico. Hoje nós somos os únicos certificados para insufilme nano cerâmico em Catanduva. É um insufilme que retém o calor do sol e ele de fora do carro ele parece mais escuro e de dentro ele parece mais claro, não dificultando a dirigibilidade durante a noite. Tipo aquelas portas, né? Tipo aquelas portas que de dentro você vê pra fora. Eu passo cada vergonha já nessas portas. A gente também é certificado com PPF, que é uma película de proteção de pintura. Somos certificados também com uma das grandes marcas de vitrificadores do mundo, a Geon. Então assim, a gente tá, graças a Deus, trazendo muita novidade, muita coisa boa pra Catanduva. Amém, vai vir mais ainda. Amém. Bom, eu quero te agradecer por ter topado, por estar aqui, por ter falado bastante. Tem ensinado muita coisa pra Emily aqui, porque eu não tinha noção de nada e agora eu tô de boca aberta com a sua história, que ó, foi fenomenal. Eu conheci ele, acho que faz uns 2 anos, né? Mas só de nome, assim, nunca tive contato, assim, de conversar sobre. Só de ouvir falar, né? Só de ver, assim, mas... E hoje eu admiro muito sua história e vejo que você é uma pessoa que batalha muito, né? Pra estar com um sorriso no rosto e vai marcar a vida de muita gente. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que compartilhou, que esteve aqui com a gente. E desejar uma boa noite, falar pra todo mundo que você é uma pessoa de luz, uma pessoa incrível, pra você nunca desistir dos seus sonhos. E ver que, olha, a gente tem um exemplo aqui, que ele imaginou, tá no fundo do poço, e hoje ele tá aqui, com a cara erguida, com um sorriso no rosto, ajudando muita gente. Então pra você ter fé, que vai dar tudo certo. E é isso, uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite.